Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfesos, capítulo 2, versos 8, versos 9, diz assim, você que está pela rádio, aplicativo, Facebook, YouTube, nos acompanhe aí, por favor, fique aí conosco até as 21, você no Facebook, nas rádios. Meu telefone é o 98602-2369. Porque pela graça que sois salvos. Diga, é pela graça. Diga, igreja, é pela graça. Diga, salvo. Salvo, sou salvo. O nosso tema é sou salvo pela graça. O que é graça? No original, o que é ser salvo no original? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Senhor Jesus, nós sabemos que o véu foi rasgado porque o Senhor fez isso na cruz. E não há impedimento para nenhum dos teus filhos se achegar a Ti. Nos achegamos a Ti através do Teu sangue. O sangue foi o preço que o Senhor pagou, derramar. Teu sofrimento, o Senhor não sofreu em vão. Eu estou salvo. Eu fui salvo e Ele me mantém salvo. E eu ficarei salvo e Ele me levará a salvo. Glórias para Ti sempre, Senhor. Sou grato. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, que se reúne aqui, e as centenas que nos ouve, nos vê, através dos veículos de evangelização. Salva também elas, Senhor. Salva todos que Te amam. Oramos em nome de Jesus, meu Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus, nosso Deus. Papai querido, Te louvamos em nome de Jesus. E o povo de Jesus, digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, irmão. Porque pela graça. O que quer dizer essa palavra graça? A palavra graça no Novo Testamento, no grego, porque aqui em Efésios é o Novo Testamento, e ele foi escrito no grego. O que significa a palavra graça? A palavra graça quer dizer charis. Ela aparece mais de 150 vezes no Novo Testamento. Possui um significado muito rico, incluindo favor imerecido de Deus. Palavra graça no original, bondade, benevolência, dom gratuito, capacidade divina para viver a vida cristã. Então, este é o significado da palavra graça. Diz que eu sou salvo, diga assim, eu sou salvo. E o que quer dizer salvo? Também dentro do grego, do original, sozo, que quer dizer livrado, resgatado, curado, firme, preservado. Então, quando você lê a palavra salvo, você está dizendo, eu fui resgatado, fui livrado, vou ser preservado, estou curado. Então, o salvo é aquele que foi salvo. Ele foi salvo por meio da fé e pela graça de Deus.
A salvação é um presente de Deus. Diga, a salvação é um presente de Deus. Olha, irmão, diga, não veio de você, irmão. Diga, não veio de você, não veio da senhora, não veio da senhorita, não veio da senhora, não veio. Diga, é um presente de Deus. Diga, é um presente de Deus, recebido pela graça mediante a fé, e não por obras. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, deu seu Filho único para salvar todo aquele que nele crê. Sempre tem um veículo chamado fé. Então, porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, essa palavra dom é presente. Deus nos presenteou com a salvação. Então, vivemos em um mundo onde quase tudo precisa ser conquistado por mérito. Vivemos num mundo que quase tudo precisa ser conquistado por mérito próprio. Muitas pessoas também pensam que Deus aceita alguém por causa das suas boas obras. Tem muita gente que é rica, ou seja, tem muito dinheiro. Quando a gente fala em riqueza, a gente pensa só em dinheiro. Essa é a cabeça de mamão. O rico não é o que tem só dinheiro. Quando a pessoa só tem dinheiro, ela só tem só dinheiro. Então, muitas pessoas pensam que Deus aceita alguém por causa das suas boas obras. Então, o que o rico faz? O rico, ele faz muitas caridades. O rico gosta de dar esmola, mas até a esmola do rico é miserável, né? Ele pode dar 1000 vezes mais, mas ele sempre para baixo, né? É por isso que ele é rico de dinheiro. O pobre, ele é pobre porque ele gasta tudo que ganha. Você quer ver? Se um cara pobre, fica rico, a primeira coisa que ele faz, ele dá um churrasco, convida toda a família e paga tudo. Primeira coisa que ele faz. Primeiro salário que o pobre recebe, leva todo mundo para a pizzaria, paga o rodízio de todo mundo. O rico não paga nada para ninguém. Se for 10 ricos comer fora, os 10 ricos metem a mão no cartão e cada um paga a sua parte. O pobre faz essa bobagem para se amostrar. Então, por isso que a riqueza é muito mais do que ter dinheiro. Por isso você vê muita gente que consegue o dinheiro e daqui a 2, 3 anos fica pobre. Você conhece jogadores que foram riquíssimos e estão pobres hoje? Alguém já viu na notícia? Tem vários. Pessoas que ganharam em loto, em loterias, em prêmios da televisão, né? Gastam tudo porque a mentalidade de pobre, a pobreza não está no ter, a pobreza está no ser, aqui, a mente. Tem gente que ganha um salário mínimo e não deve nada a ninguém. Tem gente que ganha 30, 40 mil e deve a Deus e o mundo, que é a mentalidade de pobre. Então vamos aqui para o tema. Muitos pensam também que Deus aceita alguém por causa das suas boas obras. Então, muita gente faz boas obras, caridades, gosta de dar coisas para os outros, gosta de alimentar mendigos. Você vai nas pracinhas, aqui na Praça do Chafariz, aqui, o que você vê de quentinha, comida, que só tem o arroz e o feijão, que a carne eles comem, porque eles recebem quentinha da católica, da metodista, da presbiteriana, da batista, só não recebe do Ministério da Restituição. Porque o nosso dinheiro não é para deixar, não é para ficar dentro de um prato enchendo de água de chuva, né? Porque a maioria, não sei se alguém já viu isso na rua? Então, mas a pessoa que acha que a salvação vem por fazer caridade, então ela cada vez mais, ela entra no processo de caridade, chama de obra, para dizer que ela é salva. Eu não preciso de igreja, não preciso de Deus, não preciso de nada. Eu já participo da LBV, LBA, LBU, eu ajudo o Hospital do Câncer, eu ajudo o Hospital não sei de onde, eu ajudo os velhinhos, os carecas, os cabeludos, eu ajudo todo mundo.
A salvação vem por Jesus, a salvação não vem por ajudar. Ninguém é salvo por ajudar alguém, você é salvo pela graça de Deus, mediante a fé que vem de Jesus. Pronto, isso é para desmontar a religião. Eles usam também a religião para garantir a salvação, ou o esforço pessoal. Porém, a Bíblia ensina que a salvação é uma dádiva. Diga, é um presente. É um presente. Deus te deu um presente, irmão. Eu uso logo, irmão. Eu comprei um card de presente para mim do meu aniversário. Estou usando logo. Vou logo usando. Se eu ganho um presente é para usar. Não é para guardar, presente é para usar. Então eu recebi o presente da salvação. Então eu uso esse presente. O mundo sabe que eu sou salvo. Eu não escondo esse presente do coleguinha da pescaria, do coleguinha lá do trabalho, do coleguinha da faculdade, sabe, do vizinho. Tem gente que esconde esse presente. Então, a graça é um favor imerecido de Deus, concedido a pecadores que não poderiam salvar a si mesmo. Eu não posso me salvar, chama-se verbo reflexivo. O que é um verbo reflexivo? Eu não posso me salvar a mim mesmo. Não posso me salvar. Eu preciso de um Salvador. Diga, eu preciso de um Salvador. A humanidade precisa da graça. Por quê? Porque em Romanos 3:23, o que diz? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, tem mais versículo aí? Todos pecaram, diga assim, todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Nenhum ser humano é justo diante de Deus. Você pode ser o maior caridoso dessa terra. Estou falando aqui para os ricos, para milionários, gente que tem muitos dinheiro, muitos bens, muito dinheiro em conta, em poupança, sabe, em aplicação. Você pode ter dinheiro, mas se tu morrer sem Jesus, você pode dar os teus bens, metade dos teus bens para os pobres. Você pode dar. Não é salvo por dar metade dos teus bens, ou dar os teus bens todos. Tu não é salvo. Tu é salvo por Jesus. Jesus é a única ponte para te livrar do inferno. Jesus, não tem Maria, não fala com a mãe para falar com o filho, é Jesus. Jesus é o nome. Jesus é o nome. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. E sendo justificados gratuitamente por sua chariz, seu amor, sua misericórdia, sua bondade, mediante, olha por causa por que nós fomos justificados? Por causa da redenção que há em Cristo Jesus, em quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriores cometidos. Então, no verso 23 diz que todos pecaram. Então diga, todos pecaram. Então não ficou a toda a humanidade, mas quando Jesus, imputação, quando Jesus morre, ele justifica a todos os eleitos. Sem Cristo eu morro no pecado, e em pecado ninguém vai para o paraíso. Quando Cristo entra em nossas vidas, o pecado o pecado que era nos imputado, ele foi cancelado. Irmão, eu dou cada salto, eu pulo igual um macaco de alegria, sabe? A graça foi revelada em Jesus. Ou seja, o chariz foi revelado em Jesus.
Paulo disse a Romanos, a igreja, né? 5:8, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, olha lá, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele não morreu porque eu me tornei bonzinho, ele falou, vou morrer pelo bonzinho. Ele morreu por nós, que nós éramos mal, pecadores. Antes de conhecer a graça, é preciso reconhecer a nossa necessidade de ter um Salvador. Olha lá, sendo justificado daqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus tomou a iniciativa, mas Deus prova o seu amor. Então quem tomou a iniciativa? Deus prova o seu amor, entregando Jesus. Então a iniciativa de salvar a nós foi dele. Diga, a iniciativa foi dele, não foi minha. Cristo pagou o preço que não poderíamos pagar. Diga, Cristo pagou o preço que ninguém podia pagar. Ninguém podia pagar. A cruz demonstra o maior ato de amor. O que ele fez na cruz foi o maior ato de amor. Diz que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele foi para morrer. Ai, meu irmão. Aí não dá para a gente desobedecer a esse Senhor. Ele me ama demais. Eu não posso amar mais o mundo do que a Ele. Eu não posso amar mais a minha mulher, meus filhos, meu trabalho, meu dinheiro, mais do que Ele. Não posso. Deus tomou a iniciativa. Diga, igreja, Deus tomou a iniciativa. Cristo pagou o preço. Diga, Cristo pagou o preço. Eu não podia pagar. O preço era impagável. Qualquer dívida que qualquer ser humano tenha em dinheiro é pagável. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele prospera quem Ele quer. Ele dá a quem Ele quer dar, irmão. A graça não ignora o pecador. A graça não ignora o pecado, perdão. Ela resolve o problema do pecado por meio de Jesus. O problema do pecado foi resolvido. Diga, o problema do pecado, diga, foi resolvido. Foi resolvido. A salvação não pode ser comprada. Teve uns homens lá que queriam comprar a salvação. Pedro falou, vai você e teu dinheiro maldito, vai comprar o dom de Deus. Paulo escreve a Tito, capítulo 3, verso 5, 3, a salvação não é comprada, não por obra de justiça praticada por nós, está vendo? Não, pastor, olha, tchau, agora eu vou ser monge, agora eu vou viver só de asilo, visitando presídio, hospital, leprosário, vou ficar nas esquinas, botando pão com mortadela por mendigo, porque isso é lindo, irmão, mas não salva ninguém. Deus não quer que eu faça a obra para merecer a salvação. Ele me deu a salvação sem eu merecer. Isto que é amor, você dá algo para alguém sem aquela pessoa merecer. Você quer saber se você tem essa graça? Quando você ajuda qualquer pessoa, quando você não tem prediletos, aí você tem essa graça. Porque quem tem a graça de ajudar só quem te ajuda, você não tem nem graça. Você é sem graça, sem sal, sem tempero, sem nada. Então, não pelas obras, diga assim, não pelas obras, não por obra de justiça praticada por nós. Aí eu sou salvo porque eu o que? Foi eu, não foi ele. A salvação não vem de nós. Eu conheci um pastor, que ele vai até mexer no nosso ar-condicionado aqui.
estava fazendo um trabalho lá na minha filha. Aí ele é um pastor. Eu estava conversando sobre a graça. Aí ele perguntando de onde eu vim, na igreja que eu vim. Você é da Assembleia? Você parece um assembleiano. Falando para mim que eu sou assembleiano. Eu falei, não. De que igreja? Eu falei, não, eu vim do ministério da Cristo Vive, pastor Miguel Ângelo. Ele falou, eu gosto dele, mas eu não gosto que ele fala uma mensagem, salvo uma vez, salvo para sempre. Eu falei, logo a mensagem que eu estou pregando, né? Aí eu falei, caiu na teia, a aranha vai papar ele agora. Irmão, peguei ele. Depois de uns 10 a 15 minutos, a graça, o amor, mostrando para ele os pontos da salvação. Esses pontos aí, não por obra de justiça, embalei lá. Aí ele parou assim e falou, desse jeito eu acredito na salvação eterna. Aí ele falou assim, sabe por que eu não acreditava? Porque disseram para mim que vocês pregam a salvação eterna. Você é salvo e você pode fazer o que você quiser da sua vida. Pode ser desobediente, pode vir quando quer, não precisa ter compromisso com nada, não precisa andar na luz. Eu falei, quem pensa assim, pastor, nunca foi salvo. Eu falei, o senhor sabia que existe cristão e crente? Eu falei, não, é tudo igual. Eu falei, não, crente é aquele que crê em tudo. Crê em Maria, em jogo de bicho, em Oxóssi, Oxasse, cachaça, crê na encruzilhada, crê em tudo. Crê em tudo. O cristão, ele crê em Jesus. Cristão crê em Jesus, na palavra de Jesus. Então eu sei que no final das contas, eu aproveitei que ele estava bem molinho, né? Aí já preguei sobre o dízimo para ele. O senhor já leu Malaquias 1:1? Ele falou, Malaquias 1:1, não sei. Malaquias 3:10, já li, eu leio. Aí eu li para ele, né? Ele falou, e é mesmo, é para Israel. Eu falei, para Israel, pastor. 29 anos de pastor, cara, 29 anos de pastor. Falei, se ele não sabe, imagina o povo, né? Então, tem que conhecer isso aqui, ó. Não por obra de justiça praticada por nós. Nós não somos salvos porque praticamos alguma coisa para ser salvo. Nós praticamos boas obras porque nós somos salvos. Diga, eu pratico bem porque eu sou salvo. Eu não pratico bem para ser salvo. Oh, Deus tem que me ver fazendo isso. Olha, Deus tem que me ver. Aí tem que tirar foto. As pessoas que ficam postando coisas que fazem nas redes sociais para mostrar que faz, não é salvo. Eu não salvo essa gente. Essa gente que quer fazer algo para dizer que é salvo, você sabe o que ele quer que eu faça? Que eu creia no que ele fez. Creia no que ele fez. Ele fez? Está feito. Olha lá. Não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua graça, que é misericórdia, Ele vai nos salvar ou já nos salvou? Ele nos salvou, não por obras que eu pratiquei, mas pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele me salvou no lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Eu não vou aos cultos para buscar um pedaço, todo culto do Espírito Santo. Ele já derramou sobre você e sobre mim ricamente o Espírito. Ele já derramou sobre você ricamente. Vamos na terça buscar um pedaço, vamos na quinta buscar outro pedaço, vamos no monte buscar uma fatia maior, vamos ali, vamos cá, vamos na vigília. Não, Ele já derramou ricamente sobre nós. Quem entende isso? Deus tomou a iniciativa. Então, não por obras. Boas obras não salvam. Diga comigo, boas obras não salvam. Diga, religião não salva. Diga, méritos pessoais não salvam. Apenas Cristo salvou. Amém? Um presente deixa de ser presente, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom, é um presente. Então, um presente deixa de ser presente quando precisa ser pago. Se eu pago pelo presente,
então não é um presente. Se Ele me deu esse presente e eu faço alguma coisa para garantir esse presente, então não foi Ele que me deu, eu estou comprando com o meu esforço, não é pelo teu esforço, foi pelo seu sacrifício. Um presente deixa de ser presente quando precisa ser pago. Da mesma forma, se a salvação dependesse das obras, ela deixaria de ser graça. Tem que fazer isto, aquilo para ser salvo. Não, eu sou salvo pela graça. Eu faço isto e aquilo porque eu já sou salvo. Eu visito o hospital, eu ajudo pessoas, eu oro pelos enfermos, eu vou no hospital, eu visito pessoas, eu faço ali, faço cá, não para ser salvo, não para garantir a minha fé, mas porque eu sou salvo. A fé é o meio pelo qual recebemos a graça. João 3,16. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus odiou o mundo, né? Não, Deus amou o mundo. Você sabe que esse mundo aqui, a palavra mundo, ela tem, eu conheço 3 conotações. O mundo cosmo, e dentro do mundo cosmo existe 2 mundos que Jesus chamou de ovelha e cabrito, peixe bom e peixe ruim, trigo e joio, que estão dentro desse planeta Terra chamado primeiro mundo. E dentro desse primeiro mundo tem um mundo Okumene no original, e o mundo Aion, que é o mundo da perdição. Quando ele diz, porque Deus amou o mundo, que mundo? Da salvação, as ovelhas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora, se ele amasse todos, ele não exigiria isso aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, aqui está o segredo dos eleitos. Quem é que vai crer? Os eleitos de Deus. Tito 1:1, põe lá, irmã. Tito 1:1 e Romanos 12:3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento segundo a piedade. A fé de quem é? Romanos 12:3. Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo cada um dentre vós, que não pensei de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem? Eleito de Deus. Tem lá uma passagem de Tessalonicenses, que eu não tenho na memória, que ele disse que a fé não é de todos, para que sejamos livres dos homens maus e perversos. Paulo está dizendo que existem homens maus e perversos, que não são de Deus, que a fé não pertence a eles, que não é de todos. Então, vamos lá, vamos seguir. Deus amou o mundo, ou seja, crer e confiar em Cristo. Fé é apenas o conhecimento, é a entrega. Quem crê recebe a vida eterna. Sabe por que você crê? Porque você recebeu o dom para crer. Não basta conhecer sobre Jesus, é necessário confiar nele como seu Senhor e como seu Salvador. Quem foi salvo pela graça vive de forma diferente. Qual é a forma? Efésios 2:10. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, as obras não produzem a salvação. As boas obras são consequência, porque eu sou salvo. Porque eu sou salvo, eu pratico boas obras. O salvo manifesta uma vida transformada. Olha, eu sou salvo. Pô, cara, tu não tem cheiro de salvo, tu não tem jeito de salvo, tu não tem cara de salvo, tu age não como salvo. Como que tu diz que, mas o pastor falou que eu sou salvo? Não, mas não testifica com a vida. A salvação, você entende que a pessoa é salva, que automaticamente a palavra, ela começa a criar uma mudança na pessoa. Olha como é que você era, olha como que você é, você não sabe como você vai ficar,
muito melhor do que você é hoje, por causa da palavra. A graça não é licença para pecar, mas poder para viver em santidade. Diga, a graça não é licença para pecar, não é licença, mas é o poder para vivermos todos em santidade. A mensagem do Evangelho é simples: somos pecadores, fomos pecadores, Deus nos amou, Cristo morreu e ressuscitou, a salvação é pela graça, recebemos esse presente pela fé. Hoje Deus continua oferecendo gratuitamente a salvação a todos que se arrependem e creem em Jesus. Você está aqui porque você se arrependeu e você crê em Jesus. Crê em Jesus? Talvez você tenha tentado agradar, alguém está me vendo, me ouvindo, eu digo para você, talvez você tenha tentado agradar a Deus por meio de suas próprias forças, mas hoje o Senhor convida você a descansar na graça. Salvação é a graça. Receba pela fé o presente da salvação em Cristo. Se você já foi alcançado por essa graça, diz amém. Viva em gratidão, viva em humildade e obediência, refletindo em sua vida o amor daquele que te salvou. Que a graça de Deus seja não apenas uma porta de entrada da fé, mas também seja o fundamento da sua caminhada diária com Cristo. Eu sou salvo pela graça. Diga, eu sou salvo pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é um presente de Deus. Diga, eu recebi esse presente na minha vida e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Esta foi a palavra do Senhor.